Aristóteles, aqui o conceito de justiça, ele vai ficar talvez não tão mágico, como sempre, né? Aristóteles, cara, ele não é muito, ai, que legal, olha que, sabe? E quando você lê Platão, é sempre uma coisa super, nossa, que massa, esses diálogos, essa coisa, mexe com o coração da gente. Aristóteles é mais pá, 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 pá. Vamos falar o que é justiça? Bom, existe justiça aqui, assim, é justiça individual, a coletiva, entendeu? Então, Aristóteles não é tão legal assim, mas é muito legal pra gente entender como funciona hoje. Ele é mais funcionalista aqui, tá? Então, vamos lá. Aristóteles, ele vai dizer primeiro, né, na Ética a Nicômaco, no livro A Política, são 2 livros que eu recomendo, muito simples. Ética a Nicômaco e o livro A Política de Aristóteles, tá? Nesses 2 livros, Aristóteles vai falar sobre o conceito de justiça, principalmente no começo do Ética a Nicômaco. E lá ele já começa dizendo: a justiça é a maior de todas as virtudes. Todas. Porque o que é virtude? A gente já vai ver. Virtude é a justa medida. Então, justiça é tipo a virtude mor, né? A justiça é a base da sociedade. Sua aplicação assegura a ordem na comunidade social, por ser o meio que determina o que é justo. Então, ele está dizendo, ó, o que é justiça? Justiça é a base de toda a sociedade. Sua aplicação assegura a ordem, a organização na comunidade social, por ser o meio de determinar o que é justo. Ele está dizendo, justiça é a questão, tá? A justiça aqui é a maior de todas as questões. Não existe para Aristóteles nada maior do que a justiça. Porque você tem que entender que para Aristóteles, justiça ela é uma virtude, tá? Então, a justiça ela é uma virtude. E se a justiça é uma virtude, então eu posso dizer que toda virtude só é virtude se é justa. Como assim, professor? Explica melhor. É porque virtude em Aristóteles é a justa medida. Muitos de vocês já usaram em redação isso aí, tá? Então, virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre 2 extremos. Aristóteles faz uma nova concepção de justiça, muito mais prática aqui. Então, se uma pessoa mata você, né? O pessoal do direito aí, se uma pessoa um latrocida, né? Roubou e matou, quantos anos de cadeia? A resposta correta que um bom advogado vai dar é depende. Como foi? Foi premeditado? Foi sozinho? Ele foi cruel? Como aconteceu? E sabe? Então, qual é a medida certa? Depende. Tudo tem que ser analisado. Existe uma justa medida. Para Aristóteles, nada é bom ou mal por si só. Tudo é bom ou mal quando está no lugar certo, na hora certa, na medida certa. Né? Como eu sempre falo nas minhas aulas, um copo de água, ele não é bom por si só. Ele é bom quando está no lugar certo, na hora certa, que é matando a sua sede. Deixa eu ver se eu esqueci minha água. Ele é bom quando está matando sua sede. Um copo de água dentro do seu pulmão não é bom. Simples assim, né? E aí eu poderia dar vários exemplos, mas essa é a ideia de virtude. E o que é justiça, gente? Justiça é a virtude em pessoa. É a virtude em si. O que é justiça? É a justa medida, cara. Justiça é o meio termo, você tá entendendo? Justiça é o meio termo. Então, justiça em si é a grande medida. Tô dizendo para você que todas as virtudes são justas, ou todas as virtudes só são virtudes quando são justas. Estou falando isso para você entender o peso da justiça. Aristóteles vai dividir a justiça aqui, tá? Tá meio bugado aqui. Aristóteles vai dividir a justiça aqui, ó, em justiça particular e justiça universal, tá bom? Justiça particular e justiça universal. Isso aqui é muito importante, o pessoal do direito vai sacar que um tá ligado às leis e outro aos princípios. Mas vamos lá. Aristóteles diz que existe uma justiça universal. Essa justiça é a própria virtude. Então, o que é a justiça universal? É um meio termo. O que é justiça universal? É a justa medida. Pensa na balança, tá? Justiça, lembra lá do mito que eu comecei essa live, lá falando de Maat, que é a deusa da verdade, e que tira-se uma pena dela e bota na balança, tá? E a balança coloca o coração de um lado e a pena do outro. Então, assim, o que é justo é sempre colocado na métrica. O que está na medida certa. Muita coragem é vício. Pouca coragem, se você tem pouca coragem, né, também não é vício. Coragem na medida certa, então é vício. Então, é sempre o meio termo. Isso é justiça mor, tá bom? Isso é justiça mor.
Isso é justiça universal.